uma boa noite, tá? Bem-vindos aqui a mais uma live do Fórmula de Viagem. Hoje a gente vai conversar sobre seguro viagem, mas a minha intenção aqui é trazer alguns detalhes, alguns pontinhos que muitas vezes a gente não sabe que precisa prestar atenção no seguro viagem. Então esse é o objetivo do nosso papo de hoje. Para quem quiser dicas mais do processo de contratação do seguro viagem, um passo a passo mais inicial, tem um vídeo no canal do Fórmula de Viagem que eu já fiz há um tempo atrás sobre seguro viagem, falando sobre essa parte de contratação, onde é que a gente pesquisa. Então, se alguém quiser depois procurar, o título é Tudo o que você precisa saber para contratar um seguro viagem. Lá tem um vídeo no YouTube completo, tá? E hoje eu vou trazer aqui, então, alguns pontos para vocês que eu separei. Alguns deveriam, não é que deveriam, mas a gente já deveria saber que são pontos bem importantes e outros são menos comuns mesmo. Então é normal às vezes a gente não pensar no assunto, tá? Eu vou tratando aqui os pontos e conforme vocês têm dúvidas, vocês vão postando aí nas mensagens e eu vou respondendo ao longo da live, tá bom? Eu vou começar por um ponto que é o mais importante. Deveria ser óbvio, mas nem sempre é, porque algumas pessoas acabam, por essa razão, não contratando um seguro, que é quando a viagem, né, o lugar para onde a gente vai não obriga a contratação de um seguro viagem, no caso de uma viagem internacional, vários países não obrigam. E aí, nesse caso, algumas pessoas acabam viajando sem contratar seguro. Então, esse é o meu primeiro grande ponto. Nunca faça isso na sua vida. Sempre contrate um seguro viagem, mesmo que não seja obrigatório. Um exemplo clássico é os Estados Unidos. Não é obrigatório a gente contratar seguro viagem para viajar para lá. Então, na imigração, eles não podem te obrigar a mostrar uma apólice de seguro. Só que, o que acontece quando a gente não contrata um seguro viagem? Principalmente na parte da saúde, né? Um seguro viagem não engloba só a parte dos itens de atendimento médico, mas é um dos pontos principais. Se acontecer alguma coisa, você vai precisar pagar do seu bolso em outro país. No exemplo dos Estados Unidos, você vai ter que pagar em dólar. Lá não existe o sistema público de saúde, é um serviço caro, né? O serviço de saúde em si, de modo geral, ele é relativamente caro em qualquer lugar do mundo, imaginem uma outra moeda, tá? Então, esse é o primeiro ponto de todos, tá? Não é neste ponto do seguro viagem que você deve economizar. Ah, se não é obrigatório, então eu não vou gastar 300, 400 reais, 250, sei lá, depende do destino, a quantidade de dias. Não é nesse ponto que você vai economizar, tá? Então essa é a primeira dica que a gente vai começar a nossa live, tá? Um outro ponto, que talvez algumas pessoas não saibam, principalmente quem ainda não fez uma viagem internacional, você precisa contratar o seguro viagem antes da viagem. Então, vamos supor, você comprou a sua passagem aérea, você tem definido o seu dia de ida e o seu dia de volta. A partir desse momento, você já pode comprar o seguro viagem. Mas você não pode estar em viagem e querer contratar um seguro. Já saí em viagem, já tô aqui há 5 dias e agora eu vou contratar um seguro viagem. Não funciona assim, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Vocês precisam, de fato, contratar antes de sair em viagem. Também não vai adiantar, aconteceu alguma coisa e agora eu vou contratar. Também não vai funcionar assim, tá? Terceiro ponto, e esse aqui eu acredito que é um ponto que muitas pessoas ainda não sabem, que é a questão de poder contratar, né? De contratar um seguro viagem quando a gente faz viagens dentro do Brasil. Por que essa é uma questão interessante e hoje em dia a gente encontra facilmente nos sites de busca de seguros viagem, seguros que cobrem viagens no Brasil? Porque, em alguns casos, né, quem tem um plano de saúde no Brasil, pode ser que tenha um plano de saúde que não cobre nacionalmente, vários pontos. E muitas pessoas não têm um plano de saúde, então a gente vai precisar, né, se acontecer alguma coisa, vai precisar de atendimento médico público. Nós, como cidadãos brasileiros, obviamente temos direito em qualquer lugar do Brasil a ser atendido, né, publicamente, não, isso é ok. Mas o seguro viagem dentro do Brasil vai te ajudar a cobrir qualquer um desses detalhes que você não vai precisar se preocupar, mesmo para quem tem plano de saúde. Então é interessante verificar essa questão da contratação de um seguro viagem também para dentro, né, para dentro das viagens do Brasil, tá? Bem interessante. Quarto ponto.
aqui continuando, né? A gente falou dessa questão de que dá para contratar seguro no Brasil. Para a prática de esportes, como é que funciona? De modo geral, os seguros comuns, esses que a gente compra de forma simples para as nossas viagens, eles não cobrem atividades esportivas de risco. Então, e aí vocês podem incluir nessa lista, por exemplo, você está indo para algum lugar para esquiar, você vai esquiar pela primeira vez, nem que seja, eu vou fazer só um dia de aula e no outro dia eu vou esquiar, são só 2 dias. Você vai precisar buscar um seguro que tenha cobertura de esportes ou fazer um adicional, né? A gente pode adicionar algumas coberturas para a parte de prática de esporte, porque o seguro comum não cobre, né? Esqui, trilhas que são muito complexas, surf, tipo, vários tipos de esportes que às vezes a gente nem se toca, porque eles parecem comuns ou são práticas comuns em viagem, mas você vai precisar buscar um seguro viagem diferente se você for praticar algum desses esportes. E aqui tem um tópico importante, e aí pensando para quem vai para lugares um pouco mais inóspitos, vai fazer trilhas em montanhas, vai fazer escalada ou alguma coisa assim, é importante verificar se o seguro viagem tem alguma coisa relacionada a plano de evacuação, que se chama. Porque se a pessoa se acidentar ou se machucar no meio de um desses lugares mais remotos, mais difíceis de chegar, o seguro dela tem que cobrir, né, meios de tirar ela de lá, seja de helicóptero, por exemplo. Então, se o seguro viagem não tiver esse tipo de cobertura, eles não vão buscar a pessoa lá no meio do mato machucada, por exemplo, tá? Então, para quem for praticar esportes um pouquinho mais radicaizinhos, tá? Tomem cuidado com isso. Outro ponto bem importante aqui na parte do seguro viagem, a gente normalmente pensa em verificar o que o seguro viagem cobre, né? Quais são os detalhes, né? Tipo, qual é o tamanho da cobertura, o que tá incluso. Só que o que a gente não pode esquecer, esse é um ponto bem importante, que a gente de fato nunca nem se toca, são as coisas que o seguro viagem não cobre. Então a gente precisa verificar, normalmente tem uma cláusula lá chamada riscos excluídos do seguro viagem. Essa parte não aparece naquela página inicial, normal, quando a gente está pesquisando na internet, em qualquer site que seja no site da seguradora, seja no assistente de viagem, no Seguros Promo, no comparador de seguros, tem diversos sites. A parte do que não cobre, normalmente não tá lá super explícita. Então, você às vezes precisa achar um link onde tem o contrato completo, onde mostra todos os detalhes, para daí sim você achar a parte que exclui, né, que mostra o que não conta, tá? E aí lá, por exemplo, questão de pandemias, epidemias e surtos, normalmente está nessa parte dizendo que o seguro não cobre, desastres naturais, questões relacionadas a ataques terroristas, enfim, N coisas que, de modo geral, são coisas extremas que, né, a gente, não vai acontecer nunca. Só que, né, esse ano a gente viu que pode acontecer, que é o que tá rolando agora no caso da pandemia. Então, de modo geral, os seguros não cobrem esses tipos de coisas. Então, se você sofrer alguma coisa por alguns desses itens que estão lá, não vai adiantar acionar o seguro, claro, sempre compensa tentar entrar em contato, mas eles não têm a obrigação de te atender. Então, você precisa ter clareza das coisas que eles não cobrem, tá? E aí isso nos leva, a gente emenda aqui, então, já que essa questão de pandemia, a princípio seguros viagem não cobre, vamos falar um pouquinho sobre a parte da Covid, né, do que aconteceu esse ano. Quando a coisa toda estourou, os seguros viagem, né, ficaram ali perdidos, digamos assim, atordoados, pensando em como resolver as questões, porque, de modo geral, eles não têm obrigação de cobrir, porque tá lá na parte dos itens excluídos. Esse é uma cláusula padrão dos seguros viagem. O que aconteceu? Algumas seguradoras decidiram arcar com, inclusive, tratamento de Covid. Então, tem algumas seguradoras que cobriram isso e que tem, né, se você for contratar um seguro agora, ele vai ter essa cobertura de Covid. Então, para a pessoa receber o primeiro atendimento, deu positivo, eles cobrem o tratamento que a pessoa vai receber naquele outro país para Covid. Mas são pouquíssimos os seguros viagem, tá? Que eu tenho conhecimento hoje. Eu sei que a Assist Card cobre, tá? Mas não são... A maioria não cobre. Aí o que acontece?
Se a pessoa tiver sintoma e tiver em viagem, ela vai buscar, por exemplo, atendimento, né? Vai acionar o seguro e aí ela vai passar pelo teste de Covid. Se esse teste der positivo, a partir desse ponto que o teste deu positivo, o seguro viagem já não cobre mais. E aí a pessoa fica ou pela forma, né, pelo atendimento do país, pela forma como o país está conduzindo o atendimento da Covid, e aí, dependendo do país, ele pode estar atendendo gratuitamente o turista, como pode não estar, tá? Então, esse é um ponto que tem que levar em consideração, tá bom? Então, de modo geral, não se cobre pandemia, mas alguns seguros se adaptaram e consideraram que era importante cobrir, e outros só cobrem até o diagnóstico. Ó, a Marijane falou que a dúvida dela é: viajei com seguro, aí passei mal, todos os lugares aceitam? Não falo de coisas específicas como esporte, tá? Uma boa pergunta. Como é que funciona, Marijane? Isso, inclusive, já tua pergunta nos leva pro tópico seguinte que estava aqui na minha lista. Como é que funciona? De modo geral, o seguro viagem, o que vai acontecer? Existe uma rede de convênios que aquela seguradora tem em diversos lugares do mundo. Quando você contrata o seguro, você contrata para o local que você está indo. Existe seguro viagem para a Europa, existe seguro viagem para os Estados Unidos, existe um seguro viagem que você vai comprar para a América do Sul, você precisa selecionar a região para onde você vai. Porque aí o seguro, né, quando você precisar acionar, ele é direcionado para aquela região onde você tá. O que acontece? Se você passar mal, não se sentir bem, ou enfim, qualquer coisa que você precise de atendimento médico, o que você vai fazer? Você vai acionar o seguro, então você tem que entrar em contato com eles e eles vão te direcionar e dizer aonde você vai receber atendimento. Então, você tem que fazer esses detalhes, porque se você não entrar em contato com eles antes e for em qualquer lugar, por exemplo, se você for em qualquer lugar sem ter avisado o seguro viagem, você vai precisar pagar por ter ido naquele lugar. E aí depois você vai ter que tentar um reembolso com o seguro viagem, né, com a seguradora, e pode ser que você consiga, como pode ser que você não consiga, porque você não entrou em contato com eles. Então o padrão é sempre entre em contato com o seu seguro viagem quando precisar deles e eles vão te orientar. O único detalhe que tem que cuidar aqui é que você esteja contratando um seguro viagem que é nesse formato, que você aciona e não precisa pagar nada, eles vão te orientar onde você vai e o que vai acontecer e você não desembolsa nada, tá? Pode acontecer, existem alguns tipos de seguro que funciona o contrário, você usa como o atendimento como você bem entender e depois você solicita o reembolso, tá? Esse não é o melhor cenário. Então, e é o menos comum, né? Dificilmente você vai encontrar um seguro nesse formato. A maioria é assim. Você contratou, precisou, você vai acionar, vai entrar em contato com eles e eles vão te orientar. Em alguns casos, inclusive, eles chegam a mandar o médico no lugar onde você tá, principalmente se você não puder, se você não estiver se sentindo bem o suficiente para ir até algum lugar. Eles, inclusive, podem mandar um médico para hospedagem, para o hotel, para o lugar onde você tá, tá? É dessa forma que funciona, de modo geral, o atendimento do seguro, tá? E aí, nesse caso, a gente não pode esquecer de 2 pontos bem importantes, né? Eu ia falar um pouquinho mais pra frente, mas o gancho cabe agora. Contratou o seguro, salva a apólice do seguro, o contrato. Lá tem um número, né, o seu número de segurado. Quando você entrar em contato, você vai precisar dar essa informação, né, esse número de segurado, seu nome completo, alguma identificação, né, seu CPF, RG, alguma coisa. É para eles saberem que é você. E óbvio, quando você for receber atendimento, você também vai ter que se identificar com alguma documentação, né, com seu passaporte, enfim. É dessa forma que vai acontecer. E aí você precisa o quê? Salvar essas informações de contato, né? Normalmente é de telefone, alguns têm WhatsApp, inclusive, então você já deixa tudo isso prontinho, tudo isso anotado e salvo antes de ir para a viagem. E deixa sempre também alguma pessoa aqui no Brasil com essa informação do teu contato, do teu seguro, porque em qualquer questão, você não tá conseguindo por alguma razão se comunicar em outro país, você entra em contato com alguém que tá aqui no Brasil e diz, né? Entre em contato para mim com o seguro, você tem todas as informações para que eu possa receber o atendimento mais rápido possível, tá? Dessa forma que desenrola. A Silmara perguntou, e caso você tenha que ficar no país, quem paga a estadia? Então, Silmara, isso é uma das coisas que podem fazer parte da cobertura do seguro.
Quando a gente vai contratar, você tem que ler lá todos os detalhezinhos. E tem alguns tópicos dentro do seguro viagem que são relacionados a isso. Ah, se eu preciso ficar internado, como é que funciona? Aí alguns têm coberturas. Ah, para X dias que você precisa ficar internado, ele cobre as suas despesas. Precisa estender a viagem por causa dessas questões de saúde, ele cobre até X dias. Alguns seguros vão cobrir, por exemplo, você está viajando sozinho e aí você precisa de acompanhamento. Você não tem condições no estado que você está de continuar sozinho naquele outro país, você não tem um acompanhamento. Alguns seguros têm lá uma parte que cobre que alguém venha, por exemplo, do Brasil, no nosso caso, e te encontre, e aí o seguro cobre a passagem e a hospedagem da pessoa por X dias também, tá? Eu falo X dias porque tudo depende do seguro que você vai contratar, da cobertura, né? Então lá tem todos os detalhes, tá? Inclusive, a Silmara é minha aluna do curso. Silmara, lá no curso, na aula de seguros, tem uma planilha completa. Pra galera do curso tem uma planilha com todos os detalhes de como funcionam essas questões da cobertura que a gente tem que prestar atenção, porque tem bastante detalhezinho, tá? Algumas são praxe, sempre vão ter, o atendimento médico, que cobre consultas, exames, internações, atendimento cirúrgico, se você precisar, normalmente tem um básico ali, um padrão, atendimento odontológico também, assistência de farmácia, e aí depois começam a ter alguns itens adicionais que a gente tem que cuidar ali, que tem que ter, então sempre tem que prestar atenção, tá? Mas de modo geral, o seguro vai cobrir essa extensão a mais caso você precise ficar, mas tem um limite, tá? Tem um limite de gastos e tem um limite de dias que daí vai depender do seguro. A Marijane perguntou se na hora de contratar tem que dizer exatamente as cidades que vai visitar. Não, você não precisa dizer as cidades, Marijane, você precisa dizer a região do mundo. Então, normalmente lá tá dividido América do Sul, América do Norte, só Estados Unidos, porque o seguro dos Estados Unidos normalmente é um seguro um pouco mais caro, então tem normalmente separado para Estados Unidos. Europa, que é o espaço Schengen, que é onde é obrigatório ter seguro, então quando você seleciona isso, ele já vai te dar as coberturas mínimas que esse tratado exige, né, que o espaço Schengen exige dos estrangeiros que vão visitar. Aí você vai colocar América do Sul, Oceania, Sudeste Asiático, enfim, vão ter ali as regiões do mundo para onde você vai, tá? Quando você for passar em lugares muito diferentes, por exemplo, meu destino final é a Ásia, mas eu vou fazer alguma conexão na Europa ou nos Estados Unidos e eu vou ficar X dias, né? Então eu vou descer nesse lugar e vou passear. Existe uma opção de seguro mundo, que aí quando você seleciona isso, quer dizer que ele cobre qualquer lugar do mundo que você esteja passando, tá? Então você não precisa dizer a cidade, mas você precisa dizer a região, né? A localização do mundo onde você tá. A Silmara perguntou se eu acho que é bom também fazer para viagem no próprio Brasil. Eu acho que é interessante, sim, Silmara. Principalmente, assim, primeira coisa que a gente faz nesse caso, se você tem seguro saúde, né, você tem um plano de saúde no Brasil normal, né, um plano de saúde comum. O que você faz? Primeira coisa, você entra em contato para saber como é que é a cobertura nacional desse seguro, desse teu plano de saúde, porque se ele cobre o atendimento de emergência em qualquer lugar do Brasil, estaria tranquilo. Só que aí o que acontece? Se você vai estar viajando, por exemplo, só regiões de cidade, lugares com mais infraestrutura, é mais tranquilo. Agora, se você vai para um lugar um pouco mais remoto, ou vai para algum lugar onde você vai fazer algum tipo de prática de esporte, sei lá, vai para uma região de montanha, para uma região que você vai fazer muita trilha, alguma coisa assim, pode ser bem interessante contratar o seguro viagem, porque ele vai cobrir coisas que o teu seguro saúde não cobre, né? Inclusive, você pode contratar essas questões específicas de resgate e atendimento em caso de acidentes que talvez o seu plano de saúde não cubra, tá? Então, entrem em contato com o plano de saúde de vocês, vejam até onde vai o atendimento deles, né? E dependendo da situação, eu acho que compensa sim contratar o seguro no Brasil, e é um seguro bem mais barato que o internacional, tá, gente? É coisa pouca, assim, só 50, 60 reais, dependendo para onde você vai. E aí é um custo mínimo, né?
A Melissa falou ó, que todos os guardas na Europa são treinados para saber como proceder com os turistas, né? Tenha o seu número de apólice dentro da carteira. O seguro viagem normalmente te leva para um hospital e não para um posto de saúde. Ó, super interessante. É uma ótima dica. Deixa um papelzinho com as informações do seguro viagem, com o teu número da tua apólice, com o teu número, teu nome completo e tal, dentro da tua carteira ou da tua bolsa, porque é bem isso. Provavelmente a pessoa que te ajudar, né, que te atender, vai acabar mexendo ali nas tuas coisas para ter alguma identificação tua. E dessa forma eles já batem o olho com as informações do seguro. Próximo ponto que eu queria comentar com vocês, que é uma dica interessante. Quando a gente contrata o seguro, a gente tem que contratar para o período exato, né, da nossa viagem. Desde o dia que a gente sai do Brasil até o dia que a gente retorna. No caso de uma viagem internacional, de uma viagem nacional seria do dia, né, do dia que você sai de casa até o dia que você volta para casa. O que pode acontecer? Aí, principalmente em viagem internacional. Pode acontecer do teu voo de retorno atrasar, você perder alguma conexão, porque o voo atrasou, enfim, N coisas podem acontecer e pode ser que você tenha que ficar um dia ou dois a mais por causa dessas conexões em viagem. O que você pode fazer? Você tem dois caminhos aqui. O primeiro é mais simples, que é na hora de contratar, você já contratar com os 2 dias de folga, que não tem problema você botar um pouco a mais de tempo no seu seguro. Você não pode botar menos tempo do que é a tua passagem, mas você pode botar um pouco a mais. Então ali você já coloca uns 2 dias a mais, porque você garante que se por algum motivo tiver algum atraso e você tem que ficar mais tempo, o seu seguro cobre com folga o teu retorno. Por que isso é importante? Porque supondo que você tivesse exatamente ali pro dia que você retorna de viagem no seu seguro e acontece esses atrasos e você vai ficar 1 ou 2 dias a mais até chegar no Brasil. Você poderia, nesse segundo caso, entrar em contato com a seguradora, com o site, com a agência por onde você contratou o seguro viagem e pedir uma extensão, né? Explicar o que aconteceu e eles fazem a extensão para você. Eles podem cobrar algum valor porque você tá ficando X dias a mais, então eles podem cobrar por isso, né? Podem te mandar uma fatura, enfim, pegar teu cartão de crédito, o que for, e cobrar um pouquinho a mais por isso, e aí você recebe essa extensão. Mas para ser mais prático, mais vale você contratar antes com essa folguinha de 2 dias. Não vai dar muita diferença no valor total do seguro, né? 2 dias a mais, vai dar pouca diferença. E aí você tem essa cobertura garantida. Porque o que acontece? Quando você retorna, o seguro viagem ele também cobre, né? Dependendo do seguro que você contrata, mas a maioria cobre extravio de bagagem, atraso de bagagem, atrasos de voo, algumas questões relacionadas à viagem em si, não só a parte de saúde, eles também cobrem. Então, se o seu seguro acabar e você ainda tiver 1 ou 2 dias de viagem e acontecer alguma coisa bem nesse período, 1 ou 2 dias, perder uma mala, o voo atrasar mais ainda, você ter mais transtorno, o que quer que seja, o seguro viagem não vai cobrir esse finalzinho, porque já vai ter acabado a cobertura, tá? Então, você tem que tomar cuidado com esse detalhe, tá? Então, o ideal é que você já contrate, na hora que você contratar, você já contrata com essa folguinha de 2 dias, tá bom? Outro ponto muito importante que eu quero trazer, é o 9º ponto aqui da minha lista, é a questão do valor da cobertura que a gente está contratando. Que aí, quando você busca lá seguro, por exemplo, para a Europa, tem, sei lá, a cobertura mínima é 30 mil euros, aí pode ter uma opção de 30 mil euros, uma opção de 40, uma opção de cobertura mínima de 50 mil euros, a outra 60, e assim vai, né? Tem várias opções. Estados Unidos é a mesma coisa, vão ter vários valores de cobertura. O que você tem que cuidar? Não contratar coberturas baixinhas, valores baixinhos. Por exemplo, os Estados Unidos não é obrigatório seguro, como a gente falou um pouquinho mais cedo. Então, nesse caso, eu vou contratar um seguro ali que apareceu de 12 mil dólares ou 15 mil dólares. O que isso quer dizer? A tua cobertura é de 12 mil dólares. Se você precisar acionar o seguro e né, receber ali o atendimento, e vamos supor que você precisa fazer uma cirurgia, só vai cobrir até 12 mil dólares. O que passar deste valor você terá que pagar. E, no exemplo aqui dos Estados Unidos,
A saúde é muito cara lá, é tudo muito caro. Então, 12 mil não vai dar nem por cheiro se você tiver que fazer uma cirurgia. E aí você vai ter que arcar com a diferença. Então, não é obrigatório, então vou contratar o mínimo do mínimo possível. Não vai adiantar. Se acontecer alguma coisa, talvez não vá cobrir todas as suas despesas. Então, vamos trabalhar aí com uma cobertura de, no mínimo, 30 mil dólares, no mínimo, né? Os 30 mil euros, no caso da Europa, já é o mínimo. Mas em qualquer lugar para onde você for, para fora do país, você considera, no mínimo, o equivalente a 30 mil dólares. No mínimo. Para mais, tá? Se você estiver viajando com alguém que é um pouquinho mais velho, talvez seja interessante ter uma cobertura maior. Se você está viajando com alguém que tem alguma doença pré-existente, alguma coisa crônica, já pega uma contratação ali, uma cobertura ainda maior para essa pessoa, porque se ela precisar usar, pode ser que consuma esse valor de forma muito rápida, né? De forma muito fácil, você vai ter que arcar com a diferença que sobrar, tá? Então não façam contratações baixinhas, tá bom? Quem tá grávida precisa conferir se o seguro viagem cobre para gravidez. Normalmente eles cobrem, mas eles têm limitações de idade, limitações da quantidade de semanas, né, de gravidez. Nesse caso, super importante contratar uma cobertura bem alta, né? Não super alta, mas bem mais além do que uma cobertura de uma pessoa que não tem nenhuma condição. Porque se acontecer qualquer coisa, você precisar de um atendimento de emergência, uma cesariana de emergência, se a sua cobertura não for muito baixinha, você tem problemas também, tá? Então tem que tomar cuidado com esses detalhes. Outro ponto, aqui já pensando na parte onde vocês estão se preparando para viajar. Depois que o seguro já está contratado, você já sabe ali quais são os principais pontos, né? O que ele cobre, o que ele não cobre, o que você faz antes de viajar. Pega o contrato dele. É um pouco chatinho esse processo, porque de fato é um contrato, então tem vários detalhes. Mas o que você faz? Você dá uma passada de olho nesse contrato, principalmente para você ver como é que vai funcionar os atendimentos. Então, passa ali um marca-texto, se você tiver, né, já impresso o seu contrato. Faz uns destaques nos pontos principais, porque se você precisar durante a viagem, você tem ali na emergência, você já tem os principais pontos pontuados, você sabe como é que você precisa recorrer e se o seguro cobre ou não cobre aquilo que está acontecendo com você, tá? Então, sempre dá uma olhadinha na apólice antes de viajar para ter essas informações na mão, tá? Indo nessa linha, quando a gente viaja, tem a tua apólice de seguro impressa. Se for para algum destino onde é obrigatório apresentar o seguro viagem, eles podem exigir na imigração, que é o caso da Europa, eles podem pedir para te apresentar o seguro viagem, né, a tua apólice ali. Então você tem que ter essa informação, ele vai bater ali os teus dados, teu nome e tal, rapidinho, e vai ver que de fato você tem e é válido para o período da sua viagem, né, para sua ida e para sua volta. Então tem que estar essas informações ali. E se não for obrigatório, mesmo não sendo obrigatório, é uma coisa boa para você ter impresso ali na sua mochila, na bolsinha, na coisa onde você vai, tipo, levar todo dia pra viagem. Bem como as meninas falaram antes ali, como a Melissa falou, é interessante ter isso em mãos, porque se você passar mal, alguém consegue achar essa informação, esse documento, esse papel, e consegue te ajudar ali no processo de entrar em contato com o seguro viagem, tá? Indo nessa linha, também lembrar sempre de anotar os contatos, porque aí você vai receber ali as informações de contato, né, telefone e tudo, às vezes até o WhatsApp. Então anota também tudo isso antes de sair em viagem, tenha isso de forma ali bem fácil de anotar. Normalmente tem a opção de você ligar a cobrar, então eles também deixam ali orientado como é que faz para ligar a cobrar quando você tá fora, porque daí você pode usar um orelhão, né, um telefone público, ou você pode pedir para usar um telefone em algum local, até mesmo no hotel, e eles atendem a ligação a cobrar, tá? Então não esqueçam disso, pra na hora do aperto, do perrengue, não ficar desesperado sem saber onde é que tá essa informação de telefone. Gente, as dicas que eu queria passar pra vocês eram essas. Eu separei aqui, foram 12 dicas que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Obrigadão por vocês terem participado, por estarem aqui comigo nessa retomada de lives na segunda-feira. Uma boa noite, uma ótima semana pra vocês.
E nos vemos aí nos stories ao longo da semana. E na semana que vem eu tô de volta aqui. Depois eu conto o tema da live da próxima segunda-feira pra vocês.